Olá, seja muito bem-vindo ao The Explainer. Olha, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás de coisas que você usa e vê todo santo dia. E você vai sacar que a química, na verdade, é tipo uma receita secreta mesmo, cheia de truques que transformam o nosso mundo. E aí, já parou para pensar nisso? Como é que pode, né? A resposta, você vai ver, tá toda num processo químico que parece até mágica. A gente vai ver como transformar algo duro, comum, em um pó super poderoso. Então vamos lá. A gente vai começar falando da cal. Com certeza você já ouviu falar dela, né? Material de construção e tudo mais. Mas a história dela, na verdade, começa muito antes, como uma simples pedra. Bora ver como essa transformação rola? Olha só que doido. O processo todo tem um nome chique, calcinação. Mas, na real, é como se a gente literalmente cozinasse a rocha num forno gigantesco. O calor é tão, mas tão intenso que ele quebra a estrutura da pedra. A rocha original, que os químicos chamam de CaCO3, vira duas coisas completamente novas. A cal virgem, o CaO, e ainda solta um gás no ar, o famoso gás carbônico, CO2. É uma transformação radical mesmo. De uma coisa só saem outras duas. E agora, se liga nisso aqui, porque é bem interessante. A gente pensa em cal e já vem construção na cabeça, né? Mas olha o gráfico. A maior parte, 37%, vai para a siderurgia, para fazer aço. E não para por aí não. Ela é super importante para fazer papel, para tratar a água que a gente bebe. Ou seja, é uma substância chave para a nossa economia, muito além do cimento. Tá, mas aí vem a grande questão, né? Como é que os químicos sabem a quantidade certinha de rocha para produzir a quantidade certa de cal? Tipo, como eles conseguem contar os ingredientes, se esses ingredientes são os átomos, coisas minúsculas, impossíveis de ver? Pois é aqui que está o grande pulo do gato da química. Para conseguir seguir essa receita química direitinho, a gente precisa de um jeito de contar átomos e moléculas. Mas como, né? Bom, os químicos muito espertos inventaram um truque que é, sério, genial para resolver isso. E a lógica por trás disso é mais simples do que parece. Pensa assim, ó. Você está numa loja de ferragens e precisa comprar 1000 parafusos. Você não vai ficar lá contando um por um, né? Seria loucura. O que você faz? Você pesa. Se você sabe o peso de, sei lá, 20 parafusos, você consegue calcular quantos tem numa caixa de 5 quilos. Com os átomos, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente conta eles usando uma balança. É uma ideia simples, mas, cara, é muito poderosa. E essa unidade de contagem, essa dúzia dos químicos, tem um nome especial, é o mol. Calma, não precisa se assustar com o nome. Pensa nele exatamente como se fosse a palavra dúzia. Dúzia sempre significa 12, certo? Então, mol também sempre significa a mesma quantidade. Só que em vez de 12, é um número bem maior. Perfeito para contar coisinhas minúsculas. E que número, hein? 600 sextilhões. É um número tão grande que a gente nem consegue imaginar. Mas é justamente com essa dúzia gigante, esse tal de número de Avogadro, que os químicos fazem a mágica acontecer. Eles pegam o peso que a gente mede na balança e transformam isso numa contagem exata de átomos. É, literalmente, a ponte entre o mundo que a gente vê e o mundo invisível. E o mais legal é que essa ideia de contar pesando com mol não é só para coisa de indústria pesada, não. Ela aparece num processo super comum que faz parte do nosso dia a dia, a fermentação, o processo que cria o álcool, por exemplo. Todo mundo aqui sabe que o álcool que a gente põe no carro vem da cana-de-açúcar, certo? Mas como assim? Como é que uma coisa doce, o açúcar, vira um combustível? A resposta para esse mistério está justamente na mágica da fermentação. Então, teve um cientista genial chamado Louis Pasteur, que foi investigar isso. E ele descobriu que não era mágica, não. Ele percebeu que a fermentação só rolava quando o suco de uva, no caso do experimento dele, tinha contato com o ar. Por quê? Porque no ar flutuam uns fermentos vivos, que hoje a gente conhece como leveduras. São bichinhos que basicamente comem o açúcar e o transformam. Sem eles, pode esquecer, nada acontece. E é aqui, olha só, que o nosso amigo mol entra em cena de novo e brilha. Porque a química nos dá a receita exata. A equação diz que uma molécula de glicose, que é o açúcar, vai se transformar em 2 moléculas de álcool e 2 de gás carbônico. E aí, usando o mol,
A gente traduz isso para o mundo real, para a balança. Se você começar com exatos 180 gramas de glicose, a receita química garante que você vai terminar com 92 gramas de álcool. Ponto final. Nem mais, nem menos. Essa precisão matemática que faz a indústria toda funcionar. Beleza. A gente falou de pedra virando cal, de açúcar virando álcool, mas no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Qual é o verdadeiro poder por trás dessa tal receita química? A grande lição do dia é essa. Química não é só um monte de fórmula no caderno. É prática. Quando a gente entende essas receitas e usa ferramentas como o MOL, a gente ganha o poder de controlar como as coisas se transformam. E com uma precisão, cara, incrível. E é esse conhecimento que está por trás de tudo, desde a indústria que faz o aço da nossa construção até o combustível que a gente bota no carro. Então, da próxima vez que você viu uma parede sendo erguida, ou quando for abastecer o carro, ou até quando um pão estiver crescendo no forno, pare e pensa um pouco. A química está ali, em todo lugar, trabalhando, transformando o mundo de maneiras que agora você entende um pouquinho melhor. Valeu por acompanhar a gente.